Bom dia, boa tarde, boa noite, galera, tudo bom? Vamos seguir para mais uma revisão aqui, semanal da monitoria, fim de semestre de Direito Penal. Vamos lá. Na semana passada, a Luzia terminou com vocês o Estatuto do Desarmamento e começou o Código de Trânsito, né? Então a gente vai seguir o que ela ministrou em sala de aula e vai terminar o Estatuto do Desarmamento e começar o Código de Trânsito igual ela fez, certo? Então vamos lá. O artigo 17 do Estatuto do Desarmamento, que fala sobre o comércio ilegal de arma de fogo. Aqui eu tentei desmembrar um pouco o tipo penal para a gente conseguir olhar para ele com uma outra forma, tentando, com as cores, identificar quais são as condutas, os motivos e as situações, as condições e a coisa do tipo penal, certo? Assim eu acho que vai ficar um pouco mais fácil da gente identificar cada coisa, certo? Então vamos lá, eu vou ler o tipo penal aqui para vocês. Adquirir, alugar, receber, transportar, conduzir, ocultar, ter em depósito, desmontar, montar, remontar, adulterar, vender, expor à venda ou de qualquer forma utilizar. Então essas são as condutas, são os verbos do tipo, certo? São as ações que, caso aquele sujeito tome, ele será enquadrado nesse tipo penal, nesse ilícito, certo? Em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial. Aqui a gente tem uma situação, uma condição, um motivo, que seria em proveito próprio ou alheio, certo? Aí aqui a gente tem uma situação, no exercício de atividade comercial ou industrial. Então ele tem que receber, transportar, conduzir qualquer uma dessas ações em proveito próprio ou alheio, então pode ser no proveito dele ou de qualquer outro em exercício de atividade comercial ou industrial, certo? E receber o quê? Arma de fogo, acessório ou munição. Então, o que ele pode receber? A coisa, o objeto que ele pode receber, que ele não pode, né? Mas se ele receber, ele será enquadrado nesse listo. Arma de fogo, acessório ou munição, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar. Porque se ele tiver em acordo, não é crime, certo, galera? Que é outra condição, estar em desacordo com a autorização legal ou regulamentar. Então, vamos descer aqui. A gente ainda vai estar no artigo 17 e vai desmembrar ele. O artigo 17, ele é considerado um crime hediondo, que veio com o pacote de crime de 2019, e ele é considerado um crime hediondo porque ele abastece o mercado ilícito, certo? É novatio legis impédios, que quer dizer que é uma nova lei que piora a situação daquele réu, certo? A objetividade jurídica. O que que é a objetividade jurídica? É o bem jurídico tutelado por aquele crime, o bem jurídico que está sendo protegido por meio daquele artigo, certo? E o bem jurídico que está sendo protegido por meio daquele artigo é o estado de segurança coletivo, o estado de segurança pública, a incolumidade pública. É um crime que ofende a incolumidade pública através de perigo. E perigo esse que é abstrato, ou seja, ele é presumido. Basta que aquele agente cometa aquela conduta para que ele cause de fato aquele perigo. Não precisa que se comprove aquele perigo, certo? Ainda no artigo 17, comércio ilegal de arma de fogo. Qual que é o sujeito ativo do artigo 17? Quem que pode cometer esse artigo? É aquele que exerce a atividade comercial ou industrial, inclusive quando clandestina. E aqui, por que que é um sujeito ativo que deve exercer atividade comercial ou industrial, igual está no tipo penal? Exige aqui o contexto habitual daquela comercialização, certo? Vamos subir aqui para o próprio artigo. Em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, certo? Não é só vender, expor. Tudo bem que se você estiver vendendo, expondo, você está incorrendo na atividade comercial, mas você tem que ter aquela habitualidade, certo? Vamos voltar aqui. E o sujeito passivo, quem que é ofendido por aquele crime? É a própria coletividade, a própria parte pública social, certo? A consumação desse crime acontece com a mera conduta, é um crime de mera conduta,
Então, basta que você cometa, aqui é bem importante, basta que você cometa uma das condutas listadas, não apenas uma em si, mas que você cometa qualquer uma daquelas condutas para você ser enquadrado nesse delito, certo? Você não precisa cometer todas aquelas condutas. Eu acho que isso é um tanto quanto óbvio, mas é muito importante ressaltar, certo? Porque tem muitas condutas aqui. Eu não vou nem contar, mas olha, tem 3 linhas de condutas. Então você não precisa cometer de fato essas 3 linhas. Basta que você cometa uma delas, certo? Aqui tem uma observação que a vedação à liberdade provisória foi declarada inconstitucional pelo STF, que a gente já viu nas outras semanas, mas é bom relembrar. E isso é para todos os crimes aqui, certo? Não é uma questão do artigo 17. Para o próximo artigo, que é o artigo 18, também é vedada, também é declarada inconstitucional a vedação à liberdade provisória, certo? Vamos continuar aqui. O parágrafo 2º do artigo 17 traz uma figura equiparada, que é: incorre na mesma pena quem vende ou entrega, aqui a gente tem a conduta, arma de fogo, acessório ou munição, o objeto, a coisa que está em quase todos os artigos que a gente viu por aqui, né? Sem autorização em desacordo com a determinação legal ou regulamentar, outra condição que está em quase todos os artigos, e aqui vem a grande diferença, certo? A agente policial disfarçado quando presentes elementos probatórios razoáveis de conduta criminal pré-existente. O que, que isso quer dizer? Agente policial disfarçado. Então, ele vende uma arma de fogo sem determinação legal para um agente policial disfarçado. Essa é a grande diferença. O agente passivo aqui, o sujeito passivo, é um agente policial disfarçado. Só que ele ainda traz uma outra condição: quando presentes elementos probatórios razoáveis de conduta criminal pré-existente. O que, que isso quer dizer? Que precisa estar presente, no caso, elementos suficientes para provar que aquela conduta criminal pré-existe, ou seja, redundância, mas para enfatizar, pré-existe antes que aquele policial disfarçado tenha, de fato, você tenha de fato vendido aquele armamento para aquele policial disfarçado, certo? Isso daqui é para evitar o flagrante provocado, certo? Para evitar que o policial induza você a vender aquele armamento para ele, certo? Então precisa ter os elementos probatórios razoáveis de conduta criminal pré-existente, certo? Aqui a gente tem o artigo 14, que posteriormente aqui, em 2 slides para frente, a gente vai ter a mesma figura, da figura equiparada, e é igualmente para evitar o flagrante provocado, certo? O artigo 14 ele trata sobre o tráfico internacional de arma de fogo, que se trata das condutas de importar, exportar, favorecer a entrada ou a saída. De onde? De que motivo? De que condição? Do território nacional a qualquer título de arma de fogo, acessório ou munição, sem autorização da autoridade competente, certo? Pena de reclusão de 8 a 16 anos e multa. Aqui a gente desmembra esse artigo, ele é crime hediondo, inclusive está no rol taxativo, aqui no parágrafo 4, o crime de tráfico internacional de arma de fogo, acessório ou munição. E no próprio artigo do rol taxativo de crimes hediondos, ele ainda coloca o artigo 18 do tráfico internacional de arma, o artigo 18, tráfico internacional de arma de fogo, e ele coloca o Estatuto do Desarmamento, para ser mais específico ainda, certo? O sujeito ativo do crime de tráfico internacional de arma de fogo. Qual é? É um crime comum. Então, qualquer pessoa pode ser sujeito ativo nesse crime, certo? O sujeito passivo também é a coletividade, a paz pública, a paz social, a segurança pública, a segurança social, certo? A coletividade. A consumação desse crime, igual o artigo 17, é de mera conduta. Então, basta uma das condutas listadas para que você incorra no tipo penal. Aqui a gente tem o parágrafo único do artigo 18, que diz: incorre na mesma pena quem vende ou entrega arma de fogo, acessório ou munição em operação de importação sem autorização de autoridade competente a agente policial disfarçado, quando presentes os elementos probatórios razoáveis de conduta criminal pré-existente. Para evitar o flagrante provocado novamente, certo? Parece que eles copiaram o tipo penal. É igual à última situação que a gente acabou de ver, certo? Aqui a gente inicia os crimes do Código de Trânsito,
Os crimes do Código de Trânsito Brasileiro. O primeiro crime que que vocês viram em aula foi o artigo 302, que é o homicídio culposo na direção de veículo automotor. A pena é detenção de 2 a 4 anos e suspensão ou proibição de se obter a permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor. E aí a gente também tem uma outra figura penal, que não está no Código de Trânsito, está no Código Penal, que é o artigo 121, matar alguém. No parágrafo 3º, ele traz o homicídio culposo, certo? Pena, detenção de 1 a 3 anos. E aí, vocês podem ter alguma dúvida sobre qual artigo se utilizar, certo? Aqui a gente consegue comparar que a pena do Código Penal ela é menor do que a pena do Código de Trânsito. A do Código Penal é 1 a 3 e a do Código de Trânsito é 2 a 4, certo? E aí, muita gente pode tentar desqualificar o homicídio, ou muitos advogados podem tentar desqualificar o homicídio na direção de veículo automotor para só homicídio culposo, para tentar abaixar essa pena mínima também, e máxima, né? Aqui a gente tem o princípio da especialidade da lei. Aqui a gente tem ele em latim, mas eu não vou nem me atrever a tentar ler ele para vocês, certo? Mas é o princípio da especialidade da lei. Qual lei, quando as duas ministram sobre o mesmo tema, qual lei que será aplicada ao caso concreto? Será a lei mais específica, a lei mais especial. Então, como se especifica no artigo 302 que é na direção do veículo automotor, quando cometido na direção do veículo automotor, será o artigo 302 e não o 121, mesmo que o 121 também seja o homicídio culposo, certo? Aqui a gente vai continuar vendo o 302, o homicídio culposo na direção do veículo automotor. E aqui a gente tem a objetividade jurídica. Qual que é o bem jurídico tutelado do homicídio culposo? A vida humana extrauterina, ou seja, a vida daquele humano que já nasceu, certo? E não aquele feto extrauterina. Elementos do tipo culpa. Os elementos do tipo são culpa, certo? Porque o homicídio é culposo. As modalidades de culpa podem ser imprudência, negligência e imperícia. E aqui embaixo a gente vai ver as modalidades de culpa. Mas antes, eu vou trazer duas possibilidades aqui, que é a culpa exclusiva da vítima e a culpa recíproca. Diferente do Código Civil, a culpa recíproca, tá? Então vamos lá. A culpa exclusiva da vítima exclui a responsabilidade do sujeito ativo, por quê? Porque se a culpa for exclusiva da vítima, ele não tem culpa nenhuma, então não tem sentido que ele seja enquadrado nesse tipo penal. Eu acredito que vocês não tenham tido aula sobre o MATIC ainda, mas são as causas necessárias, certo? Que seria materialidade, autoria, tipicidade, MATIC, ilicitude e culpabilidade. O MATIC ajuda mesmo, porque aí, se você esquece um, é só você lembrar da letrinha que você já consegue lembrar de todos, certo? A culpa recíproca aqui é a culpa concorrente entre o sujeito ativo e o sujeito passivo. Só que no Código Penal não existe essa concorrência de culpas, certo? Então o sujeito ativo ele vai responder pela conduta na medida da conduta dele, certo? Então se ele também tem culpa naquele caso, ele vai responder pela conduta culposa que ele teve. Aqui a gente tem as modalidades de culpa, que seria a imprudência, a negligência e a imperícia. A imprudência é quando aquele agente ele deixa de tomar um cuidado necessário. Não, perdão. A imprudência é quando aquele agente ele assume um risco desnecessário, certo? Ele age com imprudência. Ele deixa de tomar uma devida cautela. Então, ele vai fazer uma conduta ativa, certo? Porque ele está agindo com aquela imprudência. Por exemplo, ele está dirigindo em alta velocidade, certo? E a negligência é quando ele tem uma conduta passiva, certo? É ao contrário da imprudência. Ele não está agindo ativamente, mas ele está agindo passivamente porque ele está deixando de tomar aquele cuidado, certo? A imprudência é quando ele age sem cuidado e a negligência é quando ele age sem. É um pouco complicado para mim esse tema. Mas a imprudência é quando ele assume aquele risco desnecessariamente. Ele está dirigindo em alta velocidade, eu vou dar um exemplo de trânsito. Ele faz a curva em alta velocidade, é uma coisa que ele não precisava fazer, certo? E a negligência é ele vai fazer essa viagem que tem bastante curva e ele não faz uma manutenção preventiva naquele carro.
ele não verifica aquele freio, certo? Ele deixou de fazer algo. E a imprudência, ele está fazendo algo, certo? Ele está em alta velocidade naquela curva. A negligência, ele não verificou aquele freio, certo? E a imperícia é quando ele não tem aptidão técnica para fazer aquela coisa. Por exemplo, um clínico que realiza uma cirurgia complexa sem ter aquela devida especialização. Ele é um clínico geral e ele faz uma cirurgia estética, certo? Ele não tem a aptidão técnica, a qualificação técnica para fazer aquela determinada conduta, certo? Perdão por essa travada, galera. No crime de Código de Trânsito Brasileiro, ainda no artigo 302, o homicídio culposo, a gente tem o âmbito de abrangência do CTB. Então, quando vai se aplicar o Código de Trânsito Brasileiro? Quando aquele crime ocorrer nas vias terrestres, sejam elas públicas ou privadas. Quando ocorrer em uma aeronave ou embarcação, mesmo que seja um veículo automotor, será pelo Código Penal, porque o Código de Trânsito Brasileiro é apenas para o trânsito terrestre, certo? O sujeito ativo é qualquer pessoa que esteja na direção daquele veículo automotor, é um crime comum, e o sujeito passivo é qualquer pessoa, é a vítima daquele crime. E a consumação acontece quando tem a morte da vítima, a morte do sujeito passivo, que é praticar homicídio culposo. Se a pessoa não morreu, você não praticou aquele homicídio culposo. E como ele é culposo, não tem tentativa, certo? Porque crime culposo não admite tentativa. No meu segundo ano, no projeto integrador, teve um caso muito legal que eu não sei se eles repetem os casos, não sei se vocês tiveram também, mas foi uma discussão de uma pessoa que estava dirigindo o carro no morro, aí ele mora numa rua que é com morro, ele parou o carro em casa e entrou em casa. Depois de 2 horas, o carro acabou descendo o morro porque ele não puxou o freio de mão. E aí atropelou uma pessoa e acabou matando ela, certo? E aí era uma discussão se isso era crime culposo na direção do veículo automotor ou crime culposo, homicídio culposo do Código Penal, né? E aí teve muita discussão sobre ele ter feito a conduta quando ele ainda estava no carro, que era a conduta culposa de negligência, certo? Que ele não puxou aquele freio de mão. O homem modelo, né? Como a Luzia fala, que ela usa o Antônio Sábio de exemplo, o homem modelo teria verificado o freio de mão, certo? Ou se foi um crime do Código Penal, porque no momento que consumou aquele crime, ele não estava na direção do veículo automotor. Uma discussão bem interessante essa. Continuando no homicídio culposo na direção do veículo automotor. A tentativa. Não se admite tentativa em crime culposo, igual a gente acabou de falar, porque não faz sentido que você não tenha dolo e tente algo, certo? Se ele é culposo, você não de fato quer aquele resultado. Então não tem sentido que você tentou ele, certo? O perdão judicial. O perdão judicial a gente consegue entender ele com mais clareza através do artigo 121, parágrafo 5º do Código Penal e também do Código Penal, o artigo 107, certo? Então aqui no artigo 107 ele diz: extingue-se a punibilidade e ele lista diversas situações. Uma dessas situações está aqui, pelo perdão judicial, nos casos previstos em lei. No artigo 121, a gente encontra aqui, na hipótese de homicídio culposo, o juiz poderá deixar de aplicar a pena se a consequência da infração atingir o próprio agente de forma tão grave que a sanção penal se torne desnecessária. Muita gente pode pensar, como assim desnecessária, certo? A pessoa matou alguém e a sanção penal é desnecessária. Mas vamos lembrar que aqui a hipótese é para um homicídio culposo. Então, se é culposo, você não tinha dolo daquele homicídio, certo? Então, imagina que uma situação muito triste, uma situação horrenda, mas imagine que aquela pessoa acabou cometendo um homicídio culposo contra alguém da própria família, contra um pai, uma mãe, um filho, uma filha, e aquela sanção penal, ela é desnecessária porque aquele acontecimento atingiu de forma tão grave aquela pessoa que se tornou desnecessária aquela sanção penal, porque ela vai ter que viver com o resto da vida com a dor de ter perdido aquele ente querido por culpa própria, certo? E aqui a gente tem um perdão judicial também para o artigo 302 do CTB, por analogia em Bonaparte. O que é a analogia em Bonaparte? É a analogia benéfica, certo?
Então, como tem no homicídio culposo do Código Penal, a gente também faz essa analogia para o homicídio culposo praticado na direção do veículo automotor. Então, vamos supor que aquela pessoa, aquele agente, ele esteja dirigindo o seu carro, tirando ele da garagem, e uma criança nova está brincando de bola na sala. A pessoa que está dirigindo, o pai da criança, ele está com pressa, ele não se atenta e acaba dando ré e a bola foi para trás do carro, a criança foi buscar a bola. Ele acaba passando por cima da criança. É homicídio culposo na direção de veículo automotor. Inclusive porque aqui a gente tem as vias terrestres público e privado, certo? Então, opa, aqui, esse slide. A gente tem, então, será um homicídio culposo na direção de veículo automotor. Só que aquele pai não queria fazer isso. Mas ele agiu com negligência no momento que ele não verificou, no momento que ele não pediu para alguém tomar conta do menino, certo? No momento que ele não bota o menino dentro do carro, no banco de trás, com um cinto para ele tirar o carro, depois ele tira o menino. Então ele agiu com aquela negligência, ele teve culpa naquele homicídio, mas a sanção penal é desnecessária, porque ele vai ter que viver com esse peso pro resto da vida, com essa dor pro resto da vida, certo? Aqui a gente tem a súmula 18 do STJ, que diz que a sentença declaratória da extinção da punibilidade pode ser utilizada no cível. Então, o que isso quer dizer? Se a punibilidade foi extinta no Código Penal, você consegue usar essa sentença que extinguiu ela no processo civil, certo? E se foi condenado, você consegue executar os danos no processo civil. Aqui a gente tem a forma qualificada do crime culposo, do homicídio culposo na direção do veículo automotor, que diz: se o agente conduz veículo automotor sob a influência de álcool ou de qualquer substância psicoativa que determine dependência, as penas serão de reclusão de 5 a 8 anos e a suspensão ou proibição do direito de se obter a permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor. Elementos subjetivos do caso concreto, que são a quantidade de embriaguez. Por conta dessa quantidade de embriaguez, o delito ele pode ser entendido como culposo ou doloso. E por conta disso, eu gostaria dessa diferença de culposo e doloso, eu gostaria de fazer outra revisão, que acredito que seja matéria do primeiro ano, que é o próprio dolo e culpa, certo? O dolo direto, o dolo eventual, culpa consciente e culpa inconsciente. Aqui a gente traz de novo aquela figura do homem médio, né? Do homem correto. No dolo direto é simples. O agente ele quer e faz. Ele quer matar, ele vai lá e mata, certo? Ele quer aquele resultado e ele produz aquele resultado. O dolo eventual, ele não quer aquele resultado, mas ele assume o risco que aconteça. O que isso quer dizer? Ele não quer que aconteça, mas se acontecer, ele tá pouco se lixando, certo? A culpa consciente e a culpa inconsciente. A culpa consciente é quando aquele resultado é previsível, o agente consegue prever aquele resultado, mas ele espera, de verdade, ele espera do fundo que sinceramente não aconteça aquele resultado. E a culpa inconsciente é quando é previsível, mas ele não prevê de fato aquele resultado, certo? Mas o homem médio conseguiria prever, certo? E aqui a gente também tem a figura do préter dolo na observação. O que é o préter dolo? É quando a conduta ela é dolosa, mas aquele resultado é culposo. Por exemplo, eu tenho dolo de causar lesão corporal no fulano, mas o resultado acaba sendo homicídio. Eu não queria causar o homicídio nele, eu queria causar só a lesão corporal. Então a minha conduta foi dolosa, porque eu queria causar aquela lesão, mas o resultado, o homicídio, foi culposo, certo? Então foi um homicídio préter doloso. E é isso, galera. Obrigado pela revisão. Perdão por aquela travada ali na distinção de culpa, nas modalidades de culpa, certo? Muito obrigado pela aula. Até semana que vem, galera. Valeu, viu? Vou ficar aqui para esclarecer as demais dúvidas da galera que entrar. Se entrar alguém, eu tô aqui. Se você tiver alguma dúvida, você pode mandar no meu WhatsApp também, através do número que eu envio os links no grupo de vocês. E é isso. Obrigadão, galera. Até semana que vem.